venda de veículos no Brasil registra o melhor resultado em 5 anos. Mais de 72% das famílias não conseguem pagar as dívidas. Cerca de 100 mil veículos devem ir a leilão em São Paulo este ano. Tem um mandado judicial para reter o seu carro. É só pôr algema, moça. Infelizmente, é assim que milhares dessas compras terminam. Mas faz aí uma conta comigo. A renda média do brasileiro é de por volta de R$ 3.700 por mês. E o carro que para do seu lado no semáforo custa mais de R$ 200 mil. São aí 54 salários inteiros sem gastar um centavo com mais nada. Financiado, a parcela passa de R$ 5 mil por mês, mais do que o próprio salário. E mesmo assim, o estacionamento do shopping está lotado de carro novo. Então será que de onde está saindo esse dinheiro? Será que é de financiamento, consórcio, herança? Meu nome é Christian Castro e nos próximos 7 níveis você vai descobrir como muitos brasileiros conseguem comprar esses carros com salário tão baixo. Você vai descobrir também quem fatura bilhões com esse esquema e entender por que tanta gente que parecia rica no semáforo está aí a 2 parcelas de perder o seu carro. Nível 1, o financiamento esticado. E a primeira resposta para essa pergunta é assim, a mais óbvia de todas, né? O financiamento. Mas assim, não do jeito que você imagina. Porque quando você quer comprar um carro, repara numa coisa. O vendedor, ele nunca pergunta quanto você quer pagar no carro. Ele pergunta quanto cabe no seu bolso por mês. Plano de financiamento com entrada reduzida e parcelas baixas. Porque parecem que eles não vendem o preço do carro. Eles vendem parcelas. E parcela tem um truque que o preço não tem. Ela estica. Vamos supor, por exemplo, que você quer comprar um carro aí de R$ 200 mil. Então você dá 20 mil de entrada e financia os 180 mil restantes. Em 36 meses, a parcela vai ficar em torno de R$ 7.200 por mês, um valor que provavelmente não vai caber na sua renda. Então o vendedor ele estica para 60 meses e ainda te pergunta se alguém na sua família ele pode te ajudar a compor sua renda. Aí pronto, parcela de R$ 5.300 e somando com a renda da sua esposa, agora cabe no seu bolso. Só que ninguém te mostra a outra coluna da planilha. 60 parcelas de R$ 5.300 mais a entrada dá R$ 340 mil. Ou seja, você pagou R$ 140 mil só de juros. Como é que o banco, né, ele aprova uma parcela dessas para quem ganha R$ 3.700? É bem simples. O banco, ele não está confiando em você, ele está confiando no carro. E o nome disso é alienação fiduciária. Até a última parcela, o carro é do banco, ele não é seu. Se você falhar, ele toma o carro de volta, vende e recupera o dinheiro dele. O proprietário não conseguiu pagar as parcelas e nós estamos indo a destino para prestar esse apoio. E o risco do banco é baixo, por isso que eles aprovam o financiamento. E milhões de brasileiros assinam esse contrato. Só para você ter uma ideia, no primeiro trimestre de 2026 foram 1,89 milhão de veículos financiados. Um recorde de crédito num país com recorde de endividados. Famílias endividadas no Brasil alcançou um novo patamar recorde, mais de 80%. Mas o financiamento sozinho, ele não explica o estacionamento do shopping, né? Porque tem gente comprando um carro de 200 mil sem nem ter os 20 mil de entrada. Nível 2, a escada de trocas. E o segundo caminho é o que mais engana quem vê de fora. Porque quase ninguém chega assim num carro de 200 mil partindo do zero. Aquela pessoa que você vê no semáforo, ela não comprou um carro de 200 mil. Ela provavelmente entregou um de 120 e financiou a diferença. E o de 120 veio da troca de um de 70, que veio de outro ainda mais barato. É como se fosse uma escada e cada degrau funciona do mesmo jeito. O carro velho, ele vira a entrada e a diferença vira um novo contrato com juros novos. Foi paixão à primeira vista. Preferiu um veículo usado por causa das condições de pagamento. Repara no detalhe, essas pessoas nunca teve 200 mil. Às vezes, elas nunca tiveram nem 50 mil. Quita o financiamento, entra em outro no mesmo dia e parece que você tá sempre subindo. Só que essa escada tem 2 defeitos. E o primeiro é a avaliação, porque quando você entrega seu usado na troca, a loja nunca paga o valor real da tabela FIPE. Ela paga bem abaixo. E o segundo defeito é ainda pior, porque assim, são 2 preços andando em direções opostas. O carro que você quer comprar sobe da tabela todo ano, e o carro que você tem derrete de preço na sua garagem. Um levantamento aí com os 10 carros mais vendidos do Brasil mostrou uma perda média de 15% apenas
apenas no primeiro ano. Em 5 anos, o carro vale mais ou menos a metade do preço que você comprou zero. É como se você estivesse aí subindo uma escada rolante que ela tá sempre descendo. Cada troca que você faz, ela te cobra 3 pedágios: os juros do contrato novo, a desvalorização do carro velho e a avaliação abaixo da tabela FIPE. Por isso, né, que você vê gente há 15 anos trocando de carro e o único patrimônio que ela tem continua sendo apenas aquele carro. Mas essa escada só explica quem já tinha um carro para entregar. Nível 3, a ficha maquiada. Agora chegou a hora de responder a pergunta do título de verdade. Como é que uma renda de R$ 3.700 passa num financiamento que exige assim uma renda muito maior? A verdade é que ela não passa, ela é fabricada. Ah, mas não depende do score? Meu amigo, o score ficou no passado. Na minha loja não existe isso de score. E existe um método para isso. A primeira, já falamos, né, que é compor a renda. Esposa, pai, irmão, são 3 rendas pequenas que viram uma renda grande no papel. Já a segunda é a renda informal. Você, por exemplo, declara aí que faz um bico, que tem uma renda extra. Ninguém assim pede prova de quase nada. Já a terceira é o CNPJ, o famoso MEI, né, que fatura aí R$8.000 por mês. E todo mundo sabe, né, que faturamento não é lucro, mas para provar o financiamento, ela vira renda. Já a quarta é a mais usada do Brasil. O carro, né, ele não fica no nome de quem dirige. Na maioria das vezes, ele fica, por exemplo, no nome do pai aposentado. Por quê? É uma renda garantida, todo mês, tem score alto, nome limpo há 30 anos, ou seja, o filho, ele paga parcela e o pai carrega esse risco. Mas assim, por que a loja ela aceita tudo isso? A verdade é que a margem de lucro na venda de carro ela é bem apertada. O lucro grande está no contrato. Pra você ter uma ideia, antigamente existia uma prática chamada de retorno. O banco ele deixava o vendedor aumentar a taxa de juros por conta própria e a diferença virava comissão dele. E quanto pior era a taxa para o cliente, mais o vendedor ganhava. Isso chegava a 10% do valor do carro, tudo embutido aí nas parcelas. Só que essa prática ela foi proibida em 2011. Mas agora a loja ela virou correspondente bancário. Na prática, ela é remunerada pelo banco por cada financiamento que origina. Ou seja, o nome mudou, mas o incentivo é o mesmo. A loja ela ganha quando você financia. Só que no financiamento ainda dá para embutir algumas coisas sem meio que o cliente perceber, né? É tarifa de cadastro, registro de contrato e aquele famoso seguro prestamista, né? Que muitos empurram como se fosse assim algo obrigatório. Todo mundo ganha na assinatura e você, é claro, paga a conta. Mas assim, existe um caminho para quem não consegue nenhum financiamento. E esse caminho, ele promete o impossível: ter um carro sem pagar juros. Nível 4, a fila da sorte. E o quarto caminho é para quem não passou em nenhum dos anteriores. Ficha recusada no banco, nome sujo, sem entrada, tem uma porta que nunca se fecha para você: o consórcio. E o discurso de venda, ele é perfeito, né? Parcela menor que a do financiamento, sem juros, sem entrada. Parece até que acharam um defeito na matemática, né? E para quem não sabe, um consórcio é um grupo de pessoas pagando parcelas para um caixa comum. E todo mês, esse caixa, ele compra alguns carros. Mas quem recebe o carro é quem foi sorteado. Ou seja, num grupo de 5 anos, você pode ser aí contemplado no primeiro mês ou no último mês, pagando as parcelas, mas sem ter carro nenhum na garagem. Mas tem gente, né, que vai falar: ah, dá para dar um lance e conseguir o carro antes. É, e até dá mesmo. Só que o lance, ele é um leilão. Quem oferecer mais dinheiro adiantado, leva. Aí você percebeu meio que a pegadinha? O consórcio, ele atrai exatamente quem não tem dinheiro e entrega o carro primeiro para quem tem. E quando falam, né, que não tem juros, também assim, tem um asterisco gigante nisso. Porque existe uma taxa de administração, que costuma aí chegar a 20% do valor do carro. Ou seja, numa carta de R$100.000, são 20 mil que você paga além do carro. Então, chamar isso de sem juros é uma técnica de venda, né? Não é matemática. E esse modelo, ele tá explodindo no Brasil, porque são quase 13 milhões de consorciados ativos, um recorde histórico, sendo mais de 5 milhões só em veículos. Então tem milhões de pessoas pagando todo mês por um carro que ainda nem existe. E se você quiser ver essa indústria por dentro, com tudo assim que a administradora ela não te conta, eu já fiz um vídeo inteiro só sobre consórcio. Inclusive, eu vou deixar o link no final desse vídeo para você assistir. Então assim, até aqui, né, todos os caminhos que eu citei, tem alguém pagando caro para ter um carro. Já no próximo nível é diferente, porque talvez esse carro nem seja de ninguém. Nível 5, o carro alugado. E o quinto caminho é quando o carro nem é da pessoa. Em 2025, as locadoras compraram 629 mil carros zeros. Isso dá em torno de 24,6% de todos os emplacamentos do Brasil. São carros aí por assinatura, aluguel mensal, carro
carro corporativo no CNPJ. Então assim, por fora, quando você tá vendo, é impossível você saber, porque a placa do carro é igual a de qualquer outro. E o investimento médio das locadoras foi de R$126 mil por carro. Então assim, boa parte, né, daqueles SUVs do ano, né, que você vê na rua, não tem dono. Agora vamos ao que interessa. Quanto custa andar um carro desses? Porque as locadoras, elas faturaram 61,7 bilhões de reais em 2025, com uma frota de aproximadamente 1,7 milhão de veículos. Então assim, dividindo um número pelo outro, dá em média aí R$36 mil por carro por ano, ou seja, R$3 mil por mês, que é assim, praticamente a renda média inteira do brasileiro todo mês para usar um carro aí que nunca vai ser seu, né? Em 3 anos e meio de assinatura, você praticamente desembolsou o preço do carro inteiro e devolve ele com um patrimônio zerado, não tem nada. E também não tem como ser barato, né? Porque num país com a Selic, que até outro dia estava em 15% ao ano, o dinheiro parado da frota, ela custa muito caro. Somando aí a desvalorização do carro, os impostos, a margem de lucro da locadora, né? Tudo isso tá dentro da sua mensalidade. Mas assim, por que esse mercado ele tá explodindo, ele tá crescendo tanto? Porque pra empresa, né, a conta é outra. Uma empresa aí com uma frota gigante de milhares de veículos tem aí custo de gestão e um capital imobilizado que poderia estar investindo no negócio dela. Então terceirizar isso pra locadora pode assim sair muito mais barato do que administrar por conta própria. E a mensalidade, né, ainda ela vira uma despesa que abate imposto. Então pra pessoa jurídica, eu acho, né, particularmente, que faz muito sentido, né, se tiver milhares de carros. Agora, pra pessoa física, querendo aí andar de carro do ano, talvez seja o jeito mais caro que existe de parecer dono de alguma coisa. E agora, falta a parte assim que ninguém filma pra postar, né? Nível 6, quando a conta estoura, muita gente, né, faz a conta do carro olhando só pra parcela. Mas o carro, ele tem um segundo custo, que existe mesmo assim com o carro parado na garagem. Vamos colocar então de exemplo, aquele carro de R$200 mil. Só de PVA, dependendo aí do estado, né, pode chegar até 4% do valor dele, ou seja, dá R$8 mil. Já o seguro para um carro desse valor custa aí na faixa de R$7 mil por ano. E o combustível, rodando aí por volta de 1.000 km por mês, custa mais ou menos uns R$7 mil por ano. Já com revisão, né, gasto com pneu, manutenção preventiva, custa mais aí uns R$3.500 por ano. Então no total, né, somando tudo, dá uns R$25 mil por ano, o que dá mais de R$2 mil por mês de custo. Isso aí sem contar as parcelas do financiamento. E é por isso, né, que é comum você ir ver carro de R$200 mil rodando sem seguro, andando aí com tanque na reserva e com a revisão atrasada. Porque o dono, né, ele até conseguiu comprar, mas muitas vezes ele não consegue manter o carro. E quando as parcelas do financiamento atrasam, pode chegar ao ponto da polícia ir até você para prender o veículo. E esse processo, ele funciona assim. O banco, né, ele te notifica do atraso. E se você não resolver, ele pede apreensão e o oficial de justiça, ele aparece na sua residência, assim, sem hora marcada, de repente. Eu me amarro no carro, eu me jogo dentro do carro, vocês vão ter que passar por cima de mim. Ou me tirar daqui morto. E desde 2025, o STF ele validou a apreensão extrajudicial. Ou seja, o banco ele retoma seu carro via cartório, sem precisar de processo. E depois do carro apreendido, você tem 5 dias para reaver. Só que assim, não é só pagar as parcelas atrasadas, é pagar a dívida inteira. Quanto estaria a dívida hoje, senhor? A dívida hoje custa R$51 mil. As parcelas vencidas, as que ainda iam vencer, os encargos, as custas do processo e o advogado do banco. Tudo assim em 5 dias. Aí eu te pergunto, quem não conseguiu pagar uma parcela, vai conseguir pagar o contrato inteiro em 5 dias? É claro que não, né? Então na maioria das vezes, o carro ele vai direto pro leilão. E leilão, ele não é uma venda comum, é uma liquidação. O carro muitas vezes sai por uma fração do valor de tabela. E agora vem um detalhe mais cruel desse sistema, porque assim, se o valor do leilão ele não cobrir a sua dívida, você continua devendo a diferença. Presta atenção no que isso significa. A pessoa, por exemplo, pagou a entrada, pagou aí 2, 3 anos de parcela e perdeu o carro e saiu do processo devendo, com um nome sujo. 81.700.000 pessoas inadimplentes em 2026. 81,7 milhões de brasileiros com nome sujo. É assim, quase metade da população adulta do país. E esse é o preço da mágica do estacionamento cheio. Mas calma, esse vídeo ele não é para te convencer que você nunca deve comprar um carro. Nível 7, a conta certa. E antes da gente começar, é bom deixar claro que existem 2 cenários totalmente diferentes na hora de comprar um carro. Porque se o carro ele for sua ferramenta de trabalho, aí a conta é outra, né? Porque é um ativo. Por exemplo, um motorista de aplicativo
aplicativo, um representante comercial, um entregador. Nesses carros, o carro ele te gera renda. E aí, a análise é uma análise de negócio e não de consumo. Agora sim, para quem quer comprar um carro aí para ter mais conforto, lazer, você tem que entender que o carro zero mais barato do Brasil custa aí quase 80 mil reais. Então, um carro popular, ele morreu no Brasil. Então, assim, o ideal é que você siga a regra de que seu carro ele não custe aí mais que 6 a 12 meses da sua renda. Então, assim, por exemplo, se você ganha aí 5 mil reais por mês, você deveria então ter um carro custando aí por volta de 30 a 60 mil reais no máximo. Então, nesse caso, a escolha mais inteligente é um carro usado, econômico e principalmente pagando à vista. E isso não é opinião, é uma matemática. Porque aí, por exemplo, um carro zero de 100 mil reais, ele perde mais ou menos uns 15 mil reais de valor só no primeiro ano. Já aí um carro usado, né, popular de 40, 50 mil reais, ele quase não desvaloriza mais, porque a desvalorização pesada ficou com o primeiro dono. O que sobra para você é uma manutenção mais cara, que deve custar em torno de 3 mil reais por ano num carro econômico com peça barata, né? Isso aí sem falar do seguro e PVA, que vão ser assim bem mais em conta. E se você investir o dinheiro do financiamento, que vamos supor que seja aqueles 5.300 reais, colocando aí um investimento seguro, pagando aí por volta de 1% ao mês, em 5 anos você vai ter juntado impressionantes 433 mil reais. Um valor aí que mensalmente ele já te renderia 4 mil reais todos os meses sem trabalhar. Percebe que nesse caso, o dinheiro que vai trabalhar para você e não você trabalhar para manter um carro. E se mesmo assim você resolver financiar, tente pelo menos, né, dar uma entrada de 40% com prazo curto. E a taxa, né, ela sendo cotada no seu banco antes de pisar na loja. Porque o carro, ele não é o vilão. O vilão, ele é comprar um carro que vai destruir sua vida financeira. E se você também estiver pensando em fazer um consórcio porque acha que a parcela cabe no seu bolso, assista esse vídeo aqui que eu vou colocar na tela, que eu duvido que você não vai mudar de ideia. Já aí, né, se você estiver pensando em investir numa franquia para multiplicar seu patrimônio, eu te garanto que você vai mudar de ideia e vai sair revoltado depois de assistir esse outro vídeo aqui que eu vou colocar na tela, que assim, o vídeo tá sensacional com os relatos revoltantes. Vale muito a pena. E antes de você assistir lá, né, é claro, se inscreva no canal, deixa seu like. Meu nome é Christian Castro e eu te vejo lá nos próximos vídeos. Até mais!